Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal preferido de Sérgio Buarque de Holanda. E hoje a gente vai dar continuidade em nossos estudos sobre raízes do Brasil. Está estudando aqui o capítulo 4, o semeador e o ladrilhador, beleza? Antes de tudo, peço desculpas pela demora, que fiquei quase um mês fora porque está muita correria no trabalho. Eu pretendo reorganizar o canal aqui, mas antes a gente precisa terminar esse estudo. E que eu vou ser um pouco mais direto e reto aqui, porque a gente vai focar de fato no último capítulo, que é a tese central do homem cordial, que esse capítulo já vai nos dar uma base. Eu também peço desculpa qualquer coisa se tiver barulho da rua e a qualidade da imagem que não está melhor por conta de que está de noite. Eu vou tentar melhorar isso também, comprando iluminação, beleza? Então vamos lá, gente. Nesse capítulo eu acho um pouco mais confuso entre os capítulos e ele é bem extenso, mas acredito que ele tenta apresentar essa dicotomia entre o semeador e o ladrilhador e apresentar algumas dificuldades ou contradições dentro da colonização portuguesa. Eu não vou ficar me alongando muito, mas na questão da urbanização, por exemplo, e do próprio processo de colonização. Como a gente já viu, a questão da vida rural, do patrimonialismo e tudo mais, que é importante que você assista os vídeos passados. E a importância do Max Weber aqui para compreender a obra do Sérgio Buarque, né? Ele até cita aqui nesse começo de capítulo, Max Weber mostra admiravelmente como a fundação das cidades representou para o Oriente Próximo a particularidade para o mundo helenístico e para a Roma imperial. Quer dizer, eu não vou ficar me alongando aqui, mas ele dá essa apresentação sobre urbanização de modo geral e vai caminhando aqui para as questões mais brasileiras, né? A questão da praça no centro, como é aqui na minha cidade, Iguape, Cananéia, ou as cidades clássicas, né, do Brasil, essa urbanização tendo uma praça central geralmente com igreja, as questões das ruas, né? A praça servia de base para o traçado das ruas. As quatro principais seriam o centro de cada face da praça. É exatamente como é minha cidade aqui, que é uma cidade de fundação colonial, né? Então é a praça e as ruas de paralelo a ela e uma igreja no centro. A importância das missões jesuítas para esse processo, eu também não vou me alongar, e a importância dos portos, né? Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, na Bahia, nas principais cidades, explicando também que ele vai trazer aqui essa questão da demografia está muito concentrada no litoral, né? Se em caso de haver bons portos, é que se pode instalar povoações novas ao longo da orla marítima, e ainda assim apenas aquelas que fossem verdadeiramente indispensáveis para que se facilitasse a entrada, o comércio e a defesa da terra. Então, a dificuldade, né, da questão de povoação aqui do Brasil. A dificuldade de se povoar, sobretudo o sertão, ele vai colocar aqui também, né, a partir do Tomé de Souza, principalmente, mas já as primeiras entradas que já aconteciam antes, né? Essa questão da demografia no litoral, São Vicente, tudo mais, ele até cita Ana Pimentel aqui, que é uma figura pouco conhecida da colonização brasileira, né, que Martim Afonso funda São Vicente, tem contato aqui com o Bacharel de Canané, que é o campo de estudo que eu faço, né? Teve o conflito lá da Guerra de Iguape, Ana Pimentel, que estava na gestão de São Vicente, uma mulher muito importante na colonização e pouco comentada, né? Vai comentar bastante também sobre as vilas de São Paulo, Santo André, São Vicente, e as bandeiras, né? E como que isso influenciou a partir da formação do litoral. Como eu disse, eu não vou me alongar, eu vou dar uma passada só, porque a gente vai focar mais no próximo capítulo, né? Ele vai também fazer comentários muito interessantes sobre a mestiçagem em São Paulo. Se verifica justamente em São Paulo, terra de pouco contato com Portugal e de muita mestiçagem com forasteiros e indígenas, onde ainda no século XVIII as crianças iam aprender português nos colégios como as de hoje aprendem latim, né? Ele vai focar nisso aqui, na questão um pouco mais para frente da língua geral, né? De como o português não foi necessariamente a língua do processo colonizador brasileiro. Vai fazer alguns comentários também sobre o ouro das Minas Gerais, que eu não quero me alongar muito, mas sobretudo sobre a questão da burocracia ligada ao ouro, né? As circunstâncias do descobrimento das minas, sobretudo das minas de diamantes, foi, pois,
o que determinou finalmente Portugal a pôr pouco mais ordem em sua colônia. Então, a gente percebe exclusive aqui no Vale do Ribeira, né, aonde eu estudo. Foi com a descoberta do ouro, que também é um dos pioneiros do ouro no Brasil, aqui a região de Iguape, que o Estado começa a dar mais atenção. E a nível, entre aspas, nacional, né, ou da colônia toda, é a partir da descoberta das Minas Gerais, onde o Estado vai falar, opa, de fato a gente precisa colocar uma administração mais bem organizada ali. Até então a coisa foi feita muito no desleixo, como diz o próprio Sérgio Buarque aqui, né? A Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Já viu essa música? Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois para me jogar no mundo tinha o mundo inteiro e achou muito engraçado me tacar cabreiro na barriga da miséria, nasci brasileiro. É mais ou menos isso, né? Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. O Brasil foi feito assim, segundo essa visão, principalmente no processo de urbanização. E a questão das navegações também, né, que teve que ser posto um certo processo de legislação, ou seja, de intromissão do Estado nas rotas de navegações, e ele vai relacionar, inclusive, esta ocupação do litoral, tendo o pioneirismo já dos povos tupis, né, que eu também não vou me alongar aqui, né, mas ele vai dizer que a colonização tupi, que vem a posterior dos nativos anteriores aos tupis, né, os chamados a cultura dos homens do sambaqui, esta colonização do litoral não foi relativamente recente a chegada dos portugueses, a conclusão dela, né, e isso facilitou o próprio processo de colonização portuguesa a partir do litoral. O estabelecimento dos tupis-guaranis no litoral parece ter ocorrido em data relativamente recente, quando aportaram as nossas costas os primeiros portugueses. E como que foi importante isso, né? E a questão dos tapuias também, que são aquelas etnias que não são de origem tupi-guarani, né? E é significativo que a colonização portuguesa não se tenha firmado ou prosperado muito fora das regiões antes povoadas pelos indígenas da língua geral. Então, inclusive, ele vai comentar sobre isso, né? E a fisionomia quase que mercantil, a fisionomia mercantil quase que semita dessa colonização, que é muito importante, que o próprio Gilberto Freire já comentou bastante, que você não viu aqui os vídeos sobre Casa Grande Senzala. E ele vai dizer, então, que esta colonização do Brasil no litoral do século XVI e XVII, sobretudo, antes da chegada da burocracia, na época das Minas Gerais, ela é muito mais uma colonização de feitoria do que propriamente aquela colonização de povoamento, embora não fosse esse termo utilizado, né? Por exemplo, mesmo em seus melhores momentos, a obra da realização no Brasil, a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve um caráter mais acentuado de feitorização do que de colonização, ou seja, era mais a questão de exportar para metrópole, né, da colônia, sem se preocupar tanto com um processo racional de organização, de povoamento e etc. A administração portuguesa parece, em alguns pontos, relativamente mais liberal do que a espanhola. Ele vai focar um pouco nisso, né? Uma moral de negociantes, e um negócio muito pouco racional, que a gente vai ver que é o que mais nos interessa aqui. E que esta colonização, diz o Sérgio Buarque, ela é muito mais feita por meio da rotina, né? A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que norteou os portugueses nesta, como em tantas outras expressões de sua atividade colonizadora. Ou seja, uma colonização feita a Deus dará, como eu disse, na prática, sem uma teoria, sem um planejamento, sem uma intelectualização muito grande desse processo, né? Então ele vai colocar até o termo desleixo, né? A cidade que os portugueses construíram na América não era um produto mental, nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência. Significa abandono, que exprime a palavra desleixo, né? Então é muito interessante. Eu não vou comentar aqui, que ele faz alguns comentários sobre a questão da formação heróica da memória portuguesa, por Camões e tudo mais, mas eu não vou comentar disso, tá?
Nenhuma das virtudes econômicas tradicionalmente ligadas à burguesia pôde, por isso, conquistar bom crédito e características dessa circunstância do sentido depreciativo que se associou em português a palavras como traficante, sobretudo tratante, né? Como que essas questões, como o tráfico e o tratante, aqui tem uma conotação negativa e que a palavra em si não tem essa conotação negativa, e como que essa questão do comércio é muito complicada, a gente vai ver no final do capítulo aqui, como isso se dá no Brasil, e vai dar o pontapé para a gente entender o homem cordial, né? Essa questão do heroísmo, que eu falei que eu não vou comentar, né? E ele vai falar sobre a unidade política em Portugal, como um dos primeiros reinos ali, oficiais da Europa, e como que isso facilitou o processo de colonização. Explica-se como, por outro lado, a natureza conservantismo, o deixar estar, o desleixo, pudessem sobrepor-se tantas vezes entre eles a ambição de arquitetar o futuro, né? Ou seja, é justamente isso, é uma colonização muito mais feita às pressas e sem muita teorização. Podemos dizer, pelas palavras do próprio Sérgio, desleixada, né? A vida intelectual na América Espanhola, eu não vou também tratar este artigo que ele vai tratar aqui, eu vou pular, então quem quiser ler, faça esse estudo, né? Como é importante a questão da vida intelectual, do bacharelado, dos bacharéis, para a formação da burocracia portuguesa e por consequência, da colonização. Mas ele vai focar bastante aqui um estudo muito interessante, o segundo, das notas, que é sobre a língua geral, né? Que eu também não vou ficar me alongando, mas é um estudo muito já debatido na historiografia colonial do Brasil, né? Inclusive tem um livro muito interessante que são Os Negros da Terra, que trata, entre outros, desse assunto, e ele vai relatar aqui que a colonização não foi necessariamente uma colonização, sobretudo aqui no Centro-Sul, né? Mas também no Nordeste, por meio da língua portuguesa, mais do que aquilo que a gente chama de língua geral, né? Então, encontra-se isso, São Paulo principalmente, Cananéia, aqui onde eu moro, São Vicente, Rio de Janeiro também, em muitos outros lugares. No século XVI, o tupi praticamente, né? No século XVII, esta língua geral, que é uma mistura do tupi com o português, a gente encontra isso também no século XVIII, ó, em 1709, segundo documentos manuscritos que me acabavam de ser amavelmente comunicado pelo mestre Afonso de Tauane a Antônio de Albuquerque, que Coelho de Carvalho teve ocasião de surpreender uma conversa entre cabos da Força Paulista, acompanhada por perto de Guaratinguetá, como teor desprimoso para ele na sua gente. O governo Emboaba só conseguiu perceber devido ter sido inteiramente capitães gerais do Maranhão. Então ele está relatando aqui, desculpa minha leitura mal feita, porque as letras são bem pequenas e a linguagem é complexa, de capitães paulistas ali conversando uma língua que ele mal entendeu. E aqui ele relata até que em São Paulo, tem relatos, ó, na província de São Paulo, onde chegou o ano de 1825, ou seja, o século XIX, né, cara? O próprio Florencio puder ouvir ainda a língua geral na boca de alguns velhos. Bom, oficialmente ela vai ser proibida, se não me falha a memória, pelo Marquês de Pombal, né? Assim, vai ser oficializado o português como língua brasileira. Nossa, agora que eu vi, gente, me perdoem, mas esse vídeo eu acho que vai ficar assim mesmo, que tá meio ruim a imagem, é porque a câmera tá quebrada, bem em cima da câmera. E como esta língua geral influencia, inclusive, no falar caipira de muitos povos até hoje, né? Eu estudo isso aqui na minha região, né? O R puxado, o bassoura, e como isso, em alguma medida, influencia. E, por fim, ele vai fazer os seus comentários sobre a aversão às virtudes econômicas, como terceira parte aqui dessas notas. E que essas virtudes econômicas, antes de tudo, estão ligadas a questões de lucro. Então,
o que a burguesia tem como virtude é a capacidade de se focalizar racionalmente na busca pelo lucro, certo? E como isso é um pouco complicado em Portugal por questões que a gente viu até nos vídeos anteriores, né? Da falta de feudalismo, da herança rural e etc, que você pode conferir. O resultado é que as relações entre patrão e empregado costumam ser mais amistosas aqui do que em outra parte, ou seja, essa amistosidade nas relações, esse patrimonialismo, esse paternalismo na relação patrão-empregado, que é muito importante. Esta questão aqui, ó, raramente se tem podido chegar na esfera dos negócios a uma adequada racionalização. O freguês e o cliente há de assumir a preferência, a posição de amigo. Cara, eu não vou nem me alongar mais, mas é essa quase que a tese central aqui que ele vai colocar no seu estudo, o Sérgio Buarque, da questão da pessoalidade do homem cordial e da dificuldade de seguir tradições e de seguir racionalidade, né? E como que é uma questão muito emotiva, por isso é o homem cordial. Então as suas relações com o Estado, com o mercado, com a sociedade de modo geral, as suas ações sociais, como diz o Weber, serão guiadas por questões de cunho emocional, afetivo, muito mais, ou aquilo que o Weber chama de um tipo emocional, um tipo ideal, né? Se você não entende sobre isso aí, tem vídeo sobre Weber, tipo ideal aqui no canal, confere. Diferente do tipo ideal tradicional de sociedades como a China, o Japão, a Coreia, por exemplo, ou sociedades mais racionais, como é os Estados Unidos, a Alemanha, os Países Baixos, a Suíça, muito relacionado à ética protestante, lá naquele, muito bem estudado pelo Weber, né? E aqui, colonização portuguesa, latina, católica, isso vai ser essas relações sociais, essas ações sociais serão muito mais permeadas pelo aspecto emotivo, né? Então a gente vê aqui na questão do comércio, como o lucro não é a questão central, mas é a amizade, né? Então, você vê muito aqui no Brasil, eu posso dar exemplo nos próximos vídeos, né? Que isso é uma questão sociológica, não é historiográfica, tá ligado ao passado histórico, mas é sociológico porque vem aos dias de hoje. Então, um amigo seu montou um comércio, e você vai comprar lá, mas ali do lado, racionalmente, vale mais a pena, o custo-benefício é melhor, etc, etc. Mas isso incomoda o seu amigo porque você está comprando na concorrência e não por uma questão racional, por uma questão de amizade, entende? Então é isso que o Sérgio vai tentar apresentar aqui e ele vai desenvolver magnificamente no próximo capítulo, que é o capítulo 5 sobre o homem cordial, que a gente vai ver. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu likezão, deixa seu comentário e deixa sua sugestão para que a gente possa produzir mais, né, cara? Seu comentário é muito importante. Beleza, galera? E se inscreve no canal também. Tamo junto, é nóis!